O novo filme do Homem-Aranha já é considerado um dos melhores do gênero e já passou de 800 milhões de dólares em bilheterias em pouco mais de uma semana. Além de um enredo espetacular e um elenco impecável, o filme é carregado de detalhes e referências do começo ao fim, criando uma experiência cinematográfica realmente completa. E como é quase impossível reparar em tudo de primeira, hoje viemos trazer 37 detalhes que você não pescou em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Atenção! Esse vídeo contém muitos, mas muitos spoilers, que com certeza vão estragar a sua experiência caso ainda não tenha visto o filme. Fechou? Então, vamos nessa! Como o filme começa de onde Longe de Casa terminou, o Homem-Aranha já tem que fugir rapidamente do assédio dos nova-iorquinos com MJ. E enquanto ele se balança, podemos ver várias propagandas na Times Square, desde marcas que existem na vida real, como Fortnite e PlayStation, até as que não existem, como o musical de Steve Rogers, que apareceu primeiramente na série do Gavião Arqueiro. E tem mais referência ao Capitão América. Além do musical, podemos ver a imagem de Steve Rogers durante todo o filme, e seu maior legado, que é o escudo, foi até colocado no topo da Estátua da Liberdade. Isso explica muito sobre essa idolatria do povo pelos heróis desde Vingadores Ultimato, também justifica a ira das pessoas com Peter, que teria sido responsável pela morte de Mistério. Para tentar fugir da mídia, o Homem-Aranha decide ir para a ponte de Queensboro, que definitivamente não é um bom lugar, já que no primeiro filme do Miranha lá de 2002, a Mary Jane quase morre ao ser jogada lá de cima pelo Duende Verde. Acho que já tá na hora do Peter pensar em novas localizações. Lembra dessa lanchonete aqui? É a do Sr. Delmar, a favorita do Peter. Chegando em casa, ele veste aquela mesma blusa de Volta ao Lar, que diz o seguinte: eu sobrevivi à minha viagem a Nova York. Na cena da chamada de vídeo, podemos ver vários desenhos no quarto da MJ. Um deles é daquele inspetor da detenção de Homem-Aranha de Volta ao Lar e outro é de Peter Parker. Alguns dos responsáveis por dar vida ao Homem-Aranha foram homenageados em Sem Volta para Casa, como o desenhista Humberto Ramos e o seu criador Steve Ditko. Quem assistiu a trilogia do Tobey com certeza lembra dessa frase: pega eles, meu gato. Dessa vez, quem disse ela não foi Mary Jane, e sim Betty Brant, a repórter do colégio Midtown. Estamos na cobertura do primeiro dia do último ano do aluno mais famoso do colégio Midtown, Peter Parker. Pega eles, gatão! Empresas rivais estão a todo momento tentando superar umas às outras, e de vez em quando rola uma brecha para uma zoeira, como foi nesse caso aqui da autobiografia do Flash Thompson, nomeada de Flashpoint. Esse é o nome de uma das sagas mais famosas da DC Comics, que inclusive será abordada no filme The Flash. Depois de passar pela multidão, Peter chega na escola e atrás dele é possível vermos algumas pinturas de alguns dos maiores gênios do universo Marvel, como Howard Stark, Hank Pym e Dr. S. Kine. Quando Peter pergunta se tem crime em Boston... Tem crime em Boston, não tem? Tem sim. Os fãs do Aranha sentiram que estava por vir, já que Andrew Garfield pergunta quase a mesma coisa em O Espetacular Homem-Aranha 2. Quer dizer, eles têm crimes lá também. Na Inglaterra. Ao decorrer do filme, percebemos que uma das grandes problemáticas do enredo é o fato de Peter e seus amigos não serem aceitos no MIT. Não fica explícito o motivo pelo qual é tão importante para ele estudar lá, mas na verdade, quem estudou no MIT foi ninguém mais, ninguém menos que Tony Stark. Além disso, sua palestra no início de Guerra Civil também ocorreu lá, no MIT. O fato do Dr. Octopus aparecer pela primeira vez no filme numa ponte que fica acima do rio Hudson, exatamente onde se sacrificou em Homem-Aranha 2, é simplesmente perfeito. E o terno que o Peter estava usando na ponte? Não é similar ao que o Peter do Tobey usou em Homem-Aranha 3? E um pouco atrás dele, vemos um táxi com o número 1228, que de acordo com a ordem americana, representa o dia 28 de dezembro, vulgo o aniversário da lenda, Stan Lee. Quando Peter toma o controle dos tentáculos de Octopus, percebe-se que as luzes ficam brancas. Isso é algo também presente em Homem-Aranha 2. Quando as luzes estão vermelhas, são os tentáculos que estão no controle. Quando estão brancas, é o Otto quem está no comando. Embora eu tenha amado esse filme, confesso que tem alguns furos no roteiro. Vamos ao primeiro. Segundo o Doutor Estranho, os vilões foram puxados para aquele universo pois sabiam da verdadeira identidade do Homem-Aranha. Mas espera aí, o Electro nunca tinha visto o rosto do Peter, tanto que até se surpreende quando finalmente conhece o rapaz por trás da máscara. Mas posso falar uma coisa? Pode. Você é bonito, sabia, moleque? Na segunda aparição do Duende Verde no filme, Norman Osborn conversa com sua máscara, assim como fez em Homem-Aranha.
Logo depois, ele a abandona num beco, assim como Peter fez com seu traje em Homem-Aranha 2. Nesse filme, podemos ver que a Tia May está trabalhando na Fist, uma instituição caridosa chefiada por Martin Lee, o Senhor Negativo. Pode até, quem sabe, ser um dos próximos vilões, hein? Fica a dica. Durante a fuga de Strange, a câmera passa rapidamente por uma banca de jornal com uma revista estampando o rosto de Liz Toombs, o primeiro amor de Peter Parker apresentado no UCM. Bom, o que todo mundo queria aconteceu. As 3 gerações foram reunidas. E na primeira vez que eles se encontraram, tenho que admitir que eu chorei no cinema. Porém, só depois eu fui perceber que o Andrew mentiu. Sabe a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades"? Então, na verdade, o tio Ben nunca disse isso para o Peter do Andrew. Quem falou essa frase para ele foi seu pai, Richard Parker. With great power comes great responsibility. Porém, essa cena foi cortada de O Espetacular Homem-Aranha 2. Conclusão, essa frase nunca foi dita no universo de Andrew Garfield. No laboratório, Tobey define seu relacionamento com Mary Jane como complicado. Isso acontece pois o final de sua trilogia não responde exatamente qual foi o fim do casal. Eles apenas se encontram num bar e dançam abraçados, reforçando a mensagem de perdão daquele filme. O Peter de Andrew parece ter uma autoestima bem baixa e chega a chamar a si mesmo de chato. Eu sou chato comparado a... Eu até já lutei com um cara russo uma vez, meio máquina, rinoceronte. Isso pode ter sido uma alfinetada crítica que pouco curtiu sua duologia, que carrega o nome de espetacular nos 2 filmes. E adivinha qual é o adjetivo usado para o motivar? Você é espetacular. Aceita um elogio. Você é espetacular. Repete então. Não, eu só precisava ouvir mesmo. Valeu. E quando os aranhas conversam sobre os vilões mais loucos que já enfrentaram, Tom menciona Thanos, o Tobey lembra de Venom e o Andrew do Rhino. E se você reparar bem, as cenas em que o Homem-Areia e o Lagarto são curados parecem ser reutilizadas de seus filmes. Lembra que eu falei do Electro ter descoberto a identidade do Peter só agora? Então, o vilão até achava que ele era negro. É do Queens. Põe esse uniforme e ajuda muita gente pobre. Eu pensei que você fosse negro. Poxa, irmão, foi mal. Não, tem um Homem-Aranha negro por aí em algum lugar. Isso foi uma clara referência a Miles Morales, que pode estar próximo de aparecer no universo cinematográfico da Marvel. Peter não completa o bordão de Otto à toa. Essa frase de efeito é a marca registrada do vilão, que repete ela várias vezes, tanto em Homem-Aranha 2 quanto em No Way Home. O poder do sol na palma da minha mão. Antes do feitiço final ser realizado, podemos ver algumas silhuetas de vilões conhecidos do Miranha, que provavelmente estavam perto de chegar naquele universo. 2 delas são as de Kraven e de Rhino. Agora, já depois do feitiço, a MJ continua usando o colar de dália negra dado por Peter em Longe de Casa. Assim como Peter, Happy vai até o túmulo de May prestar condolências e menciona a perda de um amigo, obviamente se referindo a Tony Stark. Na lápide de May, lê-se a seguinte frase: "Quando você ajuda alguém, ajuda todo mundo." Essa mesma frase estava na lápide da personagem no jogo Marvel's Spider-Man. Sozinho e praticamente sem rumo, Peter vai morar num apartamento bem barato e precário, similar ao dos filmes de Tobey Maguire. Para decoração, leva como lembrança de Ned um Lego de Star Wars. A cena final é outra referência a Marvel's Spider-Man, pois logo no início do jogo, Peter ouve o rádio da polícia pelo celular, sai pela janela e parte balançando em suas teias. E o traje, meus amigos, é praticamente idêntico. E pra fechar, essa é para os fãs de Gavião Arqueiro. Reparou bem nessa árvore de Natal? Pois é, ambas as produções se passam no mesmo local e ao mesmo tempo. Rapaz do céu, nem o Capitão América conseguiu pegar tantas referências assim. Mas e aí? Conta pra gente o que você achou do filme e se sua sessão virou um estádio de futebol. Caso tenha curtido o vídeo, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Abraço, galera! Boas festas!